Boa noite a todos, meus amigos, boa noite a todos vocês. Um prazer muito grande estar aqui na companhia de todos nessa noite de quarta-feira, para nesse instante darmos continuidade ao estudo de processo penal. Bem, é a primeira vez que eu venho aqui na turma de vocês, motivo pelo qual vou me apresentar. Eu me chamo Flávio Martins, sou um dos professores que compõem a equipe de professores aqui do Damásio. Bem, esse é o 7º encontro de processo penal. Ainda há outros encontros pela frente, mas esse é o encontro de número 7. No encontro passado, no encontro 6, você estudou aqui 2 procedimentos importantes. 2 procedimentos. Foram eles: o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Foram os 2 temas estudados aqui na aula passada. Hoje, na aula de hoje, eu vou estudar com vocês outros procedimentos. Portanto, o tema segue adiante nessa abordagem dos procedimentos em processo penal. Vem comigo para o quadro, só para nos situarmos onde nós estamos, e eu vou lhe mostrar exatamente o que nós vamos estudar hoje à noite. Vem comigo para o quadro. Só para lembrar, não é? Quais são os procedimentos que nós temos no processo penal? Veja, podemos classificar assim. Temos o procedimento comum, e temos os procedimentos especiais. Então, procedimento comum, procedimentos especiais. Procedimento comum se divide em 3. Procedimento comum se divide em 3. Nós temos procedimento comum ordinário, procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Então, procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Vamos lembrar aqui, desses 2 primeiros que você estudou ontem, não é? Procedimento comum ordinário. Você lembra para quais crimes se aplica o procedimento comum ordinário? Que crimes? São os crimes mais graves, não é? Procedimento ordinário para os crimes mais graves. Quais crimes mais graves? Os crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Então, procedimento comum ordinário é destinado aos crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Então, portanto, esses crimes mais graves, eles vão ser apurados segundo esse procedimento chamado procedimento comum ordinário. Maravilha. Procedimento sumário. Você lembra para quais crimes se aplica o procedimento sumário? Vale para aqueles crimes com pena máxima. Crimes com pena máxima maior que 2 e menor que 4 anos. Então, esse é o procedimento sumário, destinado, portanto, aos crimes com pena máxima maior que 2 e menor que 4. Esses 2 vocês estudaram ontem. Primeiro procedimento que nós vamos estudar hoje, primeiro procedimento, é esse procedimento sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo. Esse vai ser o primeiro da noite de hoje. Só para você saber, não vou entrar em muitos detalhes agora, mas procedimento sumaríssimo é aquele previsto na Lei 9.099 de 95. Então, procedimento sumaríssimo é o primeiro que estudaremos hoje à noite. É o procedimento previsto na Lei 9.099. Além do procedimento sumaríssimo, eu vou explicar para vocês hoje à noite outros 3 procedimentos especiais. Vou explicar outros 3 procedimentos especiais, que são eles. Vou explicar o procedimento dos crimes contra a honra, procedimento dos crimes contra a honra. Vou explicar o procedimento dos crimes funcionais, procedimento dos crimes funcionais, são crimes praticados por funcionário público, não é? E vou explicar também o procedimento da lei de drogas, procedimento da lei de drogas. Então, olha só, esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, eu vou explicar, além do procedimento sumaríssimo, que é o procedimento da Lei 9.099 de 95, vou explicar procedimento dos crimes contra a honra,
procedimento dos crimes funcionais, crimes praticados por funcionário público, e procedimento da lei de drogas. Daí acabou, Flávio? Acabaram todos os procedimentos? Não. Vai ficar faltando um, que é o tema da aula que vem. Procedimento do júri. Bem, mas daí não serei eu o professor, será outro professor que vai falar com vocês sobre o procedimento do júri. Então, aí sim, aí você estuda todos os procedimentos no processo penal. Então, olha, são 3 aulas para falar desse grande tema. Aula passada, procedimento comum ordinário e sumário. Aula de hoje, procedimento sumaríssimo, crimes contra a honra, crimes funcionais e lei de drogas. E na aula que vem, procedimento do júri. Maravilha? Então vamos que vamos. Vamos enfrentar aqui isso que está pintado de verde, que é o conteúdo então da aula de hoje. Vamos começar com a Lei 9.099 de 95. Ela que nós vamos estudar agora. Lei 9.099 de 95. Primeira pergunta, muito importante. Essa lei 9.099, ela se aplica para quais crimes? Quais infrações penais? Tem até um nome específico, não é? Aqui em São Paulo até já responderam. A Lei 9.099, ela se aplica para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Portanto, a Lei 9.099 é uma lei destinada a apurar e processar esse tipo especial de infração. Tem até um nome especial previsto em lei. As infrações penais de menor potencial ofensivo. E quais serão, hein, essas infrações penais? Como será que a gente pode conceituar essas infrações penais de menor potencial ofensivo? Marque aí no seu caderno. Infrações de menor potencial ofensivo são todas as contravenções penais. São todas as contravenções penais. Todas as contravenções penais. Então, alguém se lembra de alguma contravenção penal? Só para lembrar, não é? As contravenções penais estão essencialmente, na lei de contravenções. O colega aqui em São Paulo deu um exemplo já, o jogo do bicho. Realmente, o jogo do bicho é uma contravenção penal. Alguma outra contravenção? Outra contravenção penal? Vou dar alguns exemplos. Perturbação do sossego. Perturbação do sossego não é crime. Perturbação do sossego é uma contravenção penal. Outro exemplo, essa é famosa. Vias de fato. Já ouviu falar disso, não? Vias de fato. Vias de fato são agressões, mas que não causam lesão corporal. Agressões que não causam lesão. Então é um tapa, um empurrão, um puxão de cabelo, sabe? Uma coisa assim. Uma coisa que não produz lesão corporal. Então isso é vias de fato. Então essas são algumas das contravenções penais. Vem comigo para o quadro. Todas elas, todas as contravenções, são infrações de menor potencial ofensivo e agora vamos para os crimes. Então todas as contravenções penais e os crimes. E os crimes cuja pena máxima e os crimes cuja pena máxima não exceda todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. Então marque aí. Então essas são as infrações de menor potencial ofensivo. Primeiramente, todas as contravenções penais previstas lá na lei de contravenções. Demos alguns exemplos aqui. E além das contravenções, todos os crimes cuja pena máxima não excede, não ultrapassa 2 anos. Elas são infrações de menor potencial ofensivo, então são apuradas segundo a Lei 9.099. Agora, cuidado para uma observação muito importante e que já caiu no exame do OAB. Então, observação. Vale a pena marcar aí, ó. Observação é assim. Não se aplica a Lei 9.099 de 95. Não se aplica a Lei 9.099 de 95. Não se aplica aos crimes praticados com violência doméstica. Então, não se aplica a Lei 9.099 de 95
aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, não se aplica essa lei que nós vamos estudar agora. Metade da noite vai ser sobre ela, sobre a Lei 999, e guarde isso. Essa lei não se aplica para esses crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher. Vou explicar quais crimes são esses, mas me diga, na sua opinião, que lei que trouxe essa inovação aqui? A famosa Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, que, para ser preciso, é a Lei 11.340 de 2006. Então, Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, deixa eu ver o artigo da Lei Maria da Penha que trata disso, é o artigo 41. Então, portanto, nos termos do artigo 41 da Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 de 95, não se aplica essa lei, a esses crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas perguntinhas sobre que crimes são esses aqui, não é? Vamos lá. Violência. Pessoal, essa violência prevista aqui na Lei Maria da Penha é só violência física? Só vale para violência? Não. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela fala de 5 tipos de violência. A violência física é só um desses tipos. Vou puxar a setinha aqui, ó. Então nós temos a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Cá entre nós, na prática, qualquer tipo de violência, né? Eu não consigo ver uma violência que não se encaixe nessas 5. Então, violência física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial. Não é só a violência física. Bem, é a violência física também, então, portanto, o marido que agride a esposa, vai se aplicar a Lei 9.099? Não vai, não pode. Então, violência física. Mas o mesmo vale para a violência moral. Portanto, não é só violência física, não, violência moral. Então, não é só o marido que agride a esposa, é o marido que ofende a esposa. Então, ofender a esposa, por exemplo, também se aplica a Lei Maria da Penha e, portanto, não se aplica a Lei 9.099, a ofensa, a injúria, por exemplo. Não é? Aliás, existem algumas injúrias que ferem tanto quanto um tapa, uma agressão física, não é? Existe uma agressão verbal, inclusive, que é a pior de todas. Aliás, é até um tabu. Não é? Qual é a ofensa que mais ofende as mulheres? Pelo menos isso é meio que empírico. Qual a ofensa? Não é? Feia? Não, ela vai falar, não sou feia, absolutamente feia, você olha no espelho. Burra? Não, ela vai falar, não sou burra, rapaz, olha a minha formação e olha a sua. Não é? Não, mas tem uma que toda mulher se ofende. Gorda. Por mais magra que a mulher seja, pode ver, por mais magra, se chamar de gorda, vai falar, será que eu estou mesmo? Será que eu estou perdendo? Então, veja, ela vai virar um bicho. Né? Então, portanto, isso aplica a Lei Maria da Penha. Então, ó, violência física, violência moral, violência psicológica, por exemplo, ameaça. Ameaça. Se você me abandonar, eu mato você, eu mato os seus filhos. Veja, isso é violência psicológica. Violência sexual, claro, violência sexual. E violência patrimonial. Imagina um namorado que furta a carteira da namorada para poder pagar o ingresso do cinema. Aliás, como está caro o cinema, eu comprei o ingresso. Amanhã vai lançar o filme do Fred Mercury, né? A biografia do Fred Mercury, eu comprei. Mas como está caro, faz tempo que eu não ia no cinema, está R$50 o ingresso. Depende do cinema, né? Depende do cinema. Mas eu paguei R$48, é caro demais. Imagine, meia dúzia de filhos. Não dá para levar mais, né? O fato é, não tenho meia dúzia de filhos, mas se eu tivesse, seria uma fortuna, né? Então, violência física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Então, qualquer tipo de violência. E aí, atenção, a Lei Maria da Penha, ela diz violência doméstica ou violência familiar. Violência doméstica ou familiar. Vamos lá, violência familiar. Violência familiar é praticada contra integrantes da sua família, está na cara, não é? Então é agredir, por exemplo, a mãe, agredir a filha,
agredir a irmã, agredir a sogra, bem, são integrantes da sua família, violência familiar. Mas isso aqui também vale para violência doméstica. Não necessariamente precisa ter vínculos familiares, mas vínculos de proximidade doméstica. Exemplos: a empregada doméstica, sujeito que agride a empregada doméstica, ou então, já caiu na OAB, a namorada. A namorada. Aplica-se, eu pergunto, a OAB perguntou também, aplica-se a Lei Maria da Penha em casos de namoro, agressão contra a namorada? Aplica ou não aplica? Sim, aplica. Artigo 5º da Lei Maria da Penha. Vale para as relações domésticas, mesmo sem coabitação, vale. Então, até agora, ó, violência, 5 tipos de violência. Violência familiar contra integrante da família. Violência doméstica é a violência, portanto, praticada nessas relações domésticas sem vínculo familiar. Última coisa, violência contra a mulher. Violência contra a mulher, ou seja, a vítima tem que ser mulher. Não importa o agressor. O agressor não importa. O agressor pode ser homem ou pode ser mulher, tanto faz. Mas a vítima tem que ser mulher. Vamos lá, o agressor pode ser homem ou mulher, não é? Então, por exemplo, a mãe que bate na filha, a filha que bate na mãe, a neta que bate na avó, Lei Maria da Penha. A vítima é mulher? É. Teve violência? Teve. Violência familiar? Foi. Lei Maria da Penha. Não importa o agressor, a agredida tem que ser mulher. Antes que alguém pergunte, vai dizer assim, Flávio, mas eu ouvi falar de um juiz ou alguém que aplicou Lei Maria da Penha quando a vítima é homem, né, homossexual. Bem, o juiz tem de tudo, né? Segundo a lei, e a interpretação correta a vítima tem que ser mulher. Então tem que ser mulher. Ela pode eventualmente, não escreva nada disso, porque é um assunto que ficou complexo, né? É possível que a pessoa, no decorrer da vida, ela mude de gênero. Isso é possível, né? O que importa para nós, olhando para o direito penal, olha na documentação dela. O que está dizendo? É homem ou mulher? Ela pode parecer mulher, mas é homem ou é mulher, segundo a documentação. E hoje em dia, tem decisão recente do STF, não precisa fazer cirurgia para mudar de gênero. Aliás, não precisa nem de ação judicial para mudar de gênero, segundo o Supremo esse ano. Precisa nem, decisão de 2018, não precisa nem de ação judicial para mudar de nome e para mudar de gênero. Basta fazer um requerimento no cartório. Tem gente que acha um absurdo, mas é a decisão do Supremo. Então, decisão do cartório é possível você mudar de gênero, você mudar de nome, e aí, é mulher? Então, se é mulher, é Lei Maria da Penha. Então, vem comigo para o quadro. Então, até agora eu te disse 2 coisas. Eu te disse que a Lei 9.099, ela vale, e guarde bem essas 2 coisas. Então, coisa número 1, Lei 9.099 vale para as infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, todas as contravenções e os crimes cuja pena máxima não excede 2 anos. Segunda coisa que eu disse hoje para vocês, não se aplica a Lei 9.099 quando a violência, o crime é praticado com violência doméstica ou familiar contra a mulher, né? E antes que alguém me pergunte, isso aqui é constitucional. O Supremo disse que isso aqui é constitucional. Está dando um tratamento diferente a homens e mulheres. Está. E o Supremo diz que é constitucional. Então, na prática, se eu telefono para minha sogra e chamo a minha sogra de bruxa, sua megera, está acabando com o meu casamento, sua víbora, né? Então, se eu ofendo a minha sogra, aplica-se ou não se aplica a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha. Aplica. E a Lei 9.099? Não aplica, não pode aplicar. É violência moral contra integrante da minha família, a sogra, é mulher, Lei Maria da Penha. Então, se é Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099. Agora, e se a minha sogra me ofende? Se ela liga para mim e fala, Flávio, seu vagabundo, você não vale nada, você não respeita a minha filha. E aí, aplica-se a Lei 9.099? Sim. A injúria, uma pena besta de 6 meses, a pena máxima. Então, portanto, se a minha sogra me ofende, Lei 9.099. Se eu ofendo a minha sogra, não se aplica a Lei 9.099. O tratamento é muito diferente. Isso é constitucional? Sim.
o Supremo diz que é constitucional esse tratamento especial dado às mulheres. Vem comigo para o quadro. Agora, eu vou estudar com vocês várias coisas da Lei 9.099 de 95. Vários artigos da Lei 9.099. E o primeiro artigo que eu vou estudar com vocês é o artigo que fala da competência. Competência para processar os crimes aí da Lei 9.099. O artigo é o artigo 63. Artigo 63 da Lei 9.099 de 95. A pergunta é, então imagine, o sujeito praticou uma infração de menor potencial ofensivo. A pergunta é, onde ele vai ser processado? Onde? Qual é o lugar competente para processar essas infrações de menor potencial ofensivo? Vou te dar duas opções. Na verdade, vou te dar três opções. Opção número 1, lugar da conduta. Lugar da conduta. Opção número 2, lugar do resultado. Opção número 3, qualquer um dos dois, conduta ou resultado. O que você acha? E aí? Bem, olhando para o Código de Processo Penal, se aplicássemos o CPP, tem um artigo lá do CPP, que é o artigo 70, que diz que é o lugar do resultado. Não sei se você se lembra disso. Mas o artigo 70 do CPP diz que o foro competente para processar os crimes é o lugar onde o crime se consumou. É o lugar do resultado. Artigo 70 do CPP. Mas, em se tratando de Lei 9.099, não aplicamos essa regra do CPP. Já vou direto para a resposta, então. Vem comigo para o quadro. Na Lei 9.099, nos termos desse artigo 63, o lugar competente, o foro competente, é o lugar da conduta. Então, é o lugar da conduta. O lugar da conduta. Ou, usando a expressão prevista aqui na própria legislação, é o local da prática do crime. O local da prática do crime, o lugar onde o crime foi praticado. Em outras palavras, é o lugar da conduta. Então, por expressa previsão na lei, onde vamos processar o criminoso se a conduta aconteceu numa cidade X e o resultado aconteceu numa cidade Y. Segundo a lei, é o lugar da conduta. O lugar onde a infração foi praticada, artigo 63 da Lei 9.099 de 95. Vem comigo para o quadro. Próximo artigo aqui que eu vou te explicar. Artigo 64. Isso já caiu na OAB, não é das coisas mais importantes, mas artigo 64 da Lei 9.099 de 95. Pergunta é, qual o horário em que os atos processuais podem ser praticados? Nos termos da Lei 9.099. Qual é o horário? É o horário normal, de um procedimento normal? Segundo a própria Lei 9.099, o horário da prática dos atos pode ser de dia ou de noite. Pode ser de dia ou de noite, nos termos de lei estadual. Bem, vou te explicar essa frase aqui. Então, o horário da prática dos atos processuais pode ser de dia, pode até ser de noite, nos termos de lei estadual. Por que lei estadual? Mas é possível lei estadual sobre juizado especial? E o pior é que viu? É possível lei estadual. O artigo, isso aqui está no artigo 24 da Constituição Federal, portanto, olha, está na Constituição Federal, que legislar sobre juizados especiais. Então, legislar sobre juizados especiais é competência concorrente. Bem, essa é para quem gosta de direito constitucional. Então, legislar sobre juizados especiais é competência concorrente. O que significa isso? Significa que a União faz uma lei geral, e fez. É a Lei 9.099 de 95. Então, a União fez uma lei geral. E agora, cada Estado faz
uma lei específica. Então, a União faz a lei geral, Lei 9.099, e cada estado pode fazer uma lei específica. Então, a depender da lei específica do estado, é possível a previsão de juizados especiais noturnos, por exemplo. Funciona de noite, né? Porque a ideia, você vai ver no próximo artigo, né? A ideia é a rapidez, a ideia é a celeridade, o espírito dessa Lei 9.099, dos juizados especiais, é que tudo comece e termine rapidamente. Porque é como dizia Rui Barbosa, né? Justiça que tarda não é justiça, né? Então, portanto, a justiça precisa ser célere, esse é o espírito da lei. Por isso essa ideia de poder fazer audiência de noite, mas isso precisa de lei estadual. A União fez a lei geral, precisa que cada estado legisle acerca disso. Vem comigo para o quadro. Próximo artigo aqui, da Lei 9.099, que é o artigo 65 da Lei 9.099, traz um princípio famoso aqui, ó. Artigo 65 da Lei 9.099, de 95, traz o chamado princípio da instrumentalidade das formas. Não sei se você já ouviu falar desse princípio aqui, eu vou explicar o que ele é. Então, o artigo 65 traz o princípio da instrumentalidade das formas. Segundo esse princípio, olha só o conceito aqui. Não há nulidade sem prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo. Então, se o ato... Oi, perdão? Tem um 9 aonde? Ah, é 9.099 de 95. Então, como eu dizia, princípio da instrumentalidade das formas. Não é? Não há nulidade sem prejuízo. Isso vem do francês, pas de nullité sans risque. Não há nulidade sem prejuízo. Então, por exemplo, pergunto, é possível intimar uma pessoa por telefone? O oficial de justiça ligar e falar, ô fulano, tem que vir aqui a audiência amanhã, cara. E aí, nulidade? Se intimar por telefone? Seguinte, se a pessoa comparecer, não atendeu o resultado? Atendeu, não vai anular. Para que anular? Não é? Se o resultado foi alcançado. Então pode intimar por WhatsApp, pode intimar do jeito que quiser, no juizado. No juizado. No processo não. Mas no juizado pode. Porque é o princípio da informalidade e principalmente esse princípio que está no quadro, a instrumentalidade das formas. Vem comigo para o quadro, esse é o artigo 65. Próximo artigo aqui, esse é importante, já caiu no OAB pelo menos 2 vezes. Artigo 66 da Lei 9.099 de 95. Artigo 66. Atenção. No juizado especial, não existe citação por edital. Então, no juizado especial não existe citação por edital. Provavelmente ontem, na aula passada, vocês estudaram essa história de citação por edital, né? Se o réu está em lugar incerto, ele vai ser citado por edital, e se ele não responder, o processo é suspenso, não tem essas coisas? Né? Pois é, na Lei 9.099, nos juizados, não tem citação por edital. Então, como é que funciona, Flávio? Se o réu não é encontrado, se não sabemos onde ele está, faz o quê? Vem comigo para o quadro, eu vou te dar a resposta. É assim, se o réu não for encontrado, vírgula, o processo será remetido à justiça comum, podemos colocar assim, ao juízo comum, ou a justiça será remetido à justiça comum, ou ao juízo comum, ou seja, sai dos juizados especiais criminais, sai do juizado
e vai para a justiça comum, vai para o juízo comum. Então não tem, aqui na Lei 9.099, não tem citação por edital. Guarde bem isso. Já caiu no AB 2 vezes. Então até agora, olha, estou comentando os principais artigos aqui da lei. Já comentei o artigo 63, competência. Competência é o lugar da conduta. Artigo 64, o horário dos atos processuais. Pode acontecer de dia ou de noite, mas para isso precisa de lei estadual específica sobre o juizado. Artigo 65, fala do princípio da instrumentalidade das formas. Não há nulidade sem prejuízo. Artigo 66, diz aqui que não existe citação por edital nos juizados especiais. Ou seja, se o réu não está em lugar conhecido, está em paradeiro desconhecido, os autos vão ser remetidos para o juízo comum. Esse é o artigo 66. Tem uma pergunta aqui em São Paulo. Diga. Então, a pergunta do colega, o Flávio, mas e se depois o réu aparecer? Mas veja, se depois ele apareceu, ele já vai estar no juízo comum, não é? Então veja, vão tentar citar o réu pessoalmente. Verificando que o réu não foi encontrado pessoalmente, então o que o juiz vai fazer? Vai remeter os autos para o juízo comum. E aí vai aplicar aquele procedimento que você estudou ontem, né? Ou seja, lá no juízo comum, vai citar por edital. Lá no juízo comum. Não volta para o juizado. O que dá para defender é aplicar alguns benefícios do juizado. Mas o procedimento não vai ser mais o mesmo. O procedimento vai ser o procedimento comum, ordinário, né? Tem outra pergunta aqui em São Paulo. Vejamos. A pergunta da colega é, isso aqui tem a ver com a celeridade? Veja, tem a ver com a celeridade. Porque imagine, vai citar por edital, vai suspender o processo, foge completamente do espírito da Lei 9.099. O espírito da Lei 9.099 é resolver as coisas num dia. Senta aqui, chama a vítima, vamos resolver, vamos fazer agora a audiência, agora é a sentença. É tudo muito rápido. Não tem sentido citar por edital, suspender processo, manda para o juízo comum. Esse é o espírito da lei. Tudo bem? Vem comigo para o quadro. Último artigo antes de eu falar do procedimento em si. Artigo 67. O artigo 67 fala das intimações. Intimações. E segundo a lei, as intimações na Lei 9.099, elas podem ser feitas de qualquer maneira. Então, de qualquer maneira. Então, eu brinquei antes, né? Flávio, dá para intimar por WhatsApp? Dá. Se funcionar, dá. É óbvio que o ideal é intimar por oficial de justiça, intimar por carta, mas qualquer outro meio de comunicação a lei permite, desde que alcance o seu resultado, desde que alcance o seu fim. Então, portanto, a citação ela tem uma formalidade maior. A citação tem que ser pessoal, não tem citação por edital. Mas as intimações, vai intimar testemunha, vai intimar vítima. Bem, essas intimações, elas podem ser feitas de qualquer maneira. Portanto, um dos princípios aqui é o princípio da informalidade. Na Lei 9.099, um dos princípios é a informalidade, portanto, pode intimar de qualquer maneira que entenda pertinente. Agora, feita essa introdução, agora eu vou te explicar como é que funciona o procedimento da Lei 9.099 de 95. Procedimento da Lei 9.099. Seguinte, ó. Procedimento da lei, ele é dividido em 3 etapas, que eu vou te explicar agora. Então, procedimento previsto em 3 etapas. Primeira etapa é a fase policial. Então, primeira etapa, fase policial. Portanto, aquilo que vai acontecer na delegacia de polícia. Alguma coisa vai acontecer na delegacia. Segunda etapa é a chamada audiência preliminar. Audiência preliminar. Bem, essa já acontece já no juizado. Então é assim, ó, essa fase policial, claro, vai acontecer na delegacia de polícia. Depois, uma segunda fase, uma segunda etapa, a chamada audiência preliminar. Essa já acontece lá no juizado. E a terceira e última etapa, que pode ou não acontecer, essa já é o chamado rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo,
que também acontece lá no juizado. Então, portanto, olha, essas são as 3 etapas aqui do processo da persecução penal na Lei 9.099. Fase policial, audiência preliminar, rito sumaríssimo. Vamos estudar aqui as 3. Vamos pensar uma infração de menor potencial ofensivo e vamos imaginar o que pode acontecer nessas 3 fases aí. Vamos pegar uma infração penal. Vou pegar uma lesão corporal. Lesão corporal é infração de menor potencial ofensivo. A pena da lesão corporal leve, a pena da lesão leve, a pena máxima é de 1 ano. Então, pena máxima de 1 ano, ok? Então, é infração de menor potencial ofensivo. Imagine a cena. A namorada agredindo o namorado com uma cinta. Então, esse é o crime. Então, a namorada com uma cinta agredindo e lesionando o rapaz. Lesão corporal de natureza leve, infração de menor potencial ofensivo. Olha o meu exemplo, hein? Eu dei o exemplo da namorada batendo no rapaz. Se eu invertesse o exemplo, já não ia dar certo. Né? Se eu invertesse, não ia dar certo, porque era o rapaz batendo na namorada, daí a Lei Maria da Penha impede a aplicação do juizado. Então, mas o contrário ainda funciona. Então, se a namorada bate no rapaz. Vamos lá, vamos pegar essa primeira fase aqui. Fase policial. E aí? O que acontece, hein? Nessa fase policial? O que acontece na delegacia de polícia? Então, fase policial. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o inquérito policial? O que você acha? Inquérito policial? Não. Aqui é uma inovação, sabe? Da Lei 9.099. Não vai ter inquérito policial, não. Aqui haverá o termo circunstanciado. Termo circunstanciado. Então, em vez de inquérito policial, nós teremos aqui um termo circunstanciado. Na verdade, o que é isso? Termo circunstanciado nada mais é do que um boletim. Um boletim mais detalhado, um boletim mais detalhado da ocorrência. É um boletim mais detalhado da ocorrência. Alguns até brincam dizendo, é um BO, boletim de ocorrência, só que mais chique. Mais chique, um pouquinho mais completo, não é? Porque aqui vai ter, nesse termo circunstanciado, vai ter o nome da vítima, vírgula, das testemunhas, nome da vítima, das testemunhas, e o resumo de suas versões. Então vai ter o nome da vítima, nome das testemunhas e o resumo de suas versões. Esse é o termo circunstanciado. Pergunto para vocês, quem faz isso, hein? Esse termo circunstanciado? Pode ser o policial militar? Então o PM, que faz o atendimento, PM pode fazer esse termo circunstanciado? Ou tem que ser delegado de polícia, escrivão de polícia? Não, tem que ser autoridade policial da Polícia Civil. Então não pode ser PM, não é? Não pode ser policial militar. Tem que ser aqui o delegado e o escrivão da Polícia Civil. Bem, hoje em dia isso é pacífico, não tem a menor dúvida. Antigamente, quando a lei foi feita, surgiu essa dúvida. A PM queria fazer termos circunstanciados. Mas a jurisprudência diz que não. Então não cabe a PM fazer esse TC, não. Isso é a Polícia Civil. É como o inquérito policial. Quem faz o inquérito policial é a Polícia Civil. Quem faz termos circunstanciados também é a Polícia Civil. É o delegado e o escrivão. Pergunto para vocês agora. E a pessoa vai ficar presa? A pessoa vai ficar presa em flagrante? Né? Então imagine nesse meu exemplo. Lembra o exemplo? A moça, a namorada, batendo no rapaz, batendo no namorado. A polícia, a PM, chegou lá na casa. O rapaz chorando, né? Chorando, todo machucado no chão. E aí, a moça vai ficar presa em flagrante? Não. Vem comigo para o quadro. Isso também está na Lei 9.099. Então é assim, o agente não ficará preso em flagrante. O agente não ficará preso em flagrante, vírgula, bastando assumir o compromisso. Bastando assumir o compromisso de comparecer no juizado especial. Então, bastando o compromisso
de comparecer no juizado especial. Então, bastando assumir o compromisso de comparecer no juizado especial. Então, aí está. Então, a pessoa que estava praticando, não é, essa infração de menor potencial ofensivo, ela não ficará presa em flagrante. Ela vai ser solta. Não é? Então, ela vai ser solta. Para isso, basta que ela assuma o compromisso de comparecer no juizado. Porque, vou voltar um pouquinho rapidinho aqui a imagem. Eu falei que são 3 etapas, não é? Primeiro é essa etapa policial. Se ela assumir o compromisso de comparecer nessa segunda etapa, bem, ela vai ser liberada e liberada pelo próprio delegado. Ela não vai ser liberada por ordem judicial, não. Então, portanto, essa pessoa será liberada pelo próprio delegado. Pelo próprio delegado. Quer ver uma coisa que acontece na prática? Talvez muitos vão entender o porquê disso. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. No Brasil, me diga, no Brasil, porte de drogas para consumo pessoal é crime? Então, por exemplo, o sujeito que está portando um cigarrinho de maconha para fumar depois do exame da OAB. Então, ele está portando no bolso um cigarro de maconha, um só, grande cigarro, né? Mas para fumar depois da prova da OAB. É crime no Brasil? Veja, não é crime no Uruguai. Não é crime no Canadá. Desde semana passada, não é crime no Canadá agora também. Não é crime em Portugal, não é crime na Holanda, não é crime na Califórnia, não é crime em um monte de lugar do mundo. Mas ainda é crime no Brasil. Mas que tipo de crime é esse? É esse daqui do quadro, menor potencial ofensivo. Então imagine, um PM na porta do exame do OAB, vê lá um rapaz saindo da prova fumando maconha. Pode o PM levar para a delegacia? Não só pode, como deve. É crime no Brasil, não é? Então é crime, então tem que levar para a delegacia de polícia. Lá na delegacia de polícia, vai fazer o quê? Inquérito policial? Inquérito policial? Não, inquérito não. Termo circunstanciado. Daí eu te pergunto, e o maconheiro vai ficar preso em flagrante? Não, não vai. Basta assumir o compromisso de comparecer no juizado, ele vai ser liberado pelo próprio delegado. É por isso que muitos policiais se recusam em levar para a delegacia o usuário de drogas. Porque fica um negócio meio constrangedor. Pega o maconheiro, leva para a delegacia, faz termo circunstanciado, libera. Muitas vezes o sujeito é viciado, não é uma questão de escolha usar ou não usar a droga. Meia hora depois está usando de novo. E aí o policial faz o quê? Pega de novo, leva para a delegacia, faz termo circunstanciado e libera. Por isso que muitos policiais fazem vistas grossas para o porte de drogas por causa disso. Né? Por causa disso que está no quadro. Então vem comigo para o quadro. Na fase da delegacia de polícia, não acontece inquérito policial, acontece um termo circunstanciado e o agente não permanecerá preso em flagrante, basta assumir o compromisso, ele será solto. Isso é o que acontece na fase policial. Agora, vou estudar com vocês essas outras 2 etapas. Primeiro, a audiência preliminar, que acontece no juizado, e depois o rito sumaríssimo, que também acontece no juizado. Mas vamos fazer aqui os nossos 30 segundinhos de intervalo, e aí eu já volto falando dessa audiência preliminar. Já voltamos.